O Ministério da Fazenda tem um texto pronto junto com o deputado Arnaldo Jardim para modernizar a atual lei de concessões e parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. A ideia é aprimorar a legislação existente, que já está perto de completar 30 anos, 3 décadas de vigência. O deputado Arnaldo Jardim está conosco no estúdio da CNN em Brasília para comentar este assunto. Seja bem-vindo à nossa programação, agradeço por aceitar o nosso convite. Deputado, o senhor disse recentemente à CNN que o relatório sobre a lei de concessões deve sair em março. O senhor já conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, sobre essa votação? Há disposição do presidente para ter celeridade, agilidade com essas votações? E há uma média de quando seria, talvez, quando que entraria em pauta para votação este projeto para a modernização das PPPs e concessões? Novamente, agradeço pela participação. Eu quem agradeço. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Um ótimo dia para todos, numa Brasília ensolarada que nós teremos hoje aqui. E falar desse tema é falar do investimento. Investimento aonde? No setor de infraestrutura. Embora agora, recentemente, um decreto do próprio governo ampliou o conceito de PPPs para a área social. Estou me referindo à área da educação e da saúde. E você disse muito bem, hoje nós temos uma legislação. A legislação sobre concessões, ela completa agora 30 anos nesse ano de 2025. É de 95. E a legislação sobre PPP, parceria público-privada, completa 20 anos, é de 2005, ocasião em que nós podemos aprimorar isso. Mais do que isso, necessário aprimorar. Os investimentos que se farão no Brasil, mais estruturados, não virão do orçamento público. Você há pouco também noticiava o risco da inflação, a necessidade de controlá-la, como é que nós estamos buscando um equilíbrio fiscal fundamental para que isso ocorra. Ou seja, aquilo que poderá vir do governo federal, dos estados e dos municípios é limitado. É pegar na iniciativa privada e fazer esses investimentos. Qual é o histórico disso? E é importante dizer do histórico porque a matéria está sendo amadurecida. Nós identificamos aqueles pontos centrais que têm causado incerteza e alguns leilões ou disputas dão deserto, outros que têm causado conflitos, isso significa demandas judiciais. Identificamos 9 pontos centrais daquilo que hoje, na legislação atual, precisaria ser aperfeiçoado. Você me perguntou se o presidente Hugo Motta está ciente e está aí preparado para isso. Sim, muito ciente, considera esse assunto estratégico e já me deu um cenário em que o nosso parecer, apresentado em meados de março, como nós faremos, nós teremos condições de, a partir daí, acertar com os líderes para que a votação ocorra. Agora, isso não surgiu do nada. Repito que nós tivemos já de um ano para cá uma interação muito bacana, importante porque foi produtiva, com o governo. Destaco o diálogo que teve presente o secretário de Reformas, representando o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, o Marcos Pinto, e destaco a participação do Marcos Cavalcante, representando a Casa Civil, o ministro Rui Costa, que com 2 vertentes diferentes, um falando mais de concessão, outro falando mais de PPP, nos ajudaram a trabalhar esse texto. Do ponto de vista regimental, isso é importante para o trabalho ali da Câmara dos Deputados, nós já tivemos a urgência aprovada. Eu já fui designado relator, portanto, o parecer que eu trabalharei agora no processo final de complementação dele, em diálogo com entidades do setor, com lideranças partidárias, ele irá direto a plenário para poder ser discutido, debatido e, espero, aprovado. Este cenário aqui ainda, talvez ali por meados de março, nós tenhamos já a pauta, este relatório pronto e a votação, essa tramitação no Congresso.
Gostaria, deputado, de convidar à nossa tela também Daniel Rittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília, para participar desta conversa. Daniel, muito obrigado pela participação, fique à vontade com as suas perguntas. Ele que é craque no setor de infraestrutura, acompanha o tema já há muitos e muitos anos. Bondade sua, Gabriel. Bom dia a você, bom dia a todos do CNN Money e obrigado ao deputado Arnaldo Jardim pela visita aqui no estúdio da CNN em Brasília. Deputado, o senhor mencionou 9 pontos principais no seu relatório que devem ser colocados ali para análise dos seus colegas. Impossível aqui a gente esmiuçar esses 9 pontos todos, mas se a gente puder pegar 2 ou 3 pontos mais importantes que, de fato, importam muito para as concessionárias de infraestrutura e para diminuir as incertezas nesses contratos, o que o senhor destacaria? Olha, você se lembra muito bem, o Gabriel também, Daniel, que há um ano atrás nós tivemos todo aquele problema climático no Rio Grande do Sul, cheias, impensáveis. Hoje estamos nos surpreendendo com outra variação climática, seca arriscada, altas temperaturas. Como que uma concessionária poderia prever esse processo? Foram invadidos, o aeroporto de Porto Alegre ficou inoperante durante um período muito acentuado, quase que ilhada a cidade. Então, tudo isso determina um primeiro tema que hoje a realidade nos impôs: compartilhamento de riscos. Riscos de natureza climática, como eu mencionei, ou de movimento. Você teve, por exemplo, o processo da Covid, e na Covid se interromperam uma série de operações. Isso teria que ser reequilibrado, os contratos, e nós não tínhamos nenhum dispositivo que garantisse isso. Compartilhamento de risco. Isso vai dar estabilidade, isso vai tirar da justiça um volume imenso de questões que nós temos pendentes de julgamento e de análise. Segunda questão, muitas concessionárias foram vivendo esse processo. Todo dia vocês aqui na CNN Money, na CNN, vocês dão notícia de fusões de empresas, de incorporações, negócios ganham escalas, então você tem transferência acionária. Hoje as regras são confusas sobre isso, se demora e se perde a oportunidade, inclusive, de concessões que possam se reunir e ganhar escala. Então, todo esse capítulo de transferência acionária, de comando, também vai estar mais claro. Há o outro lado da moeda, concessionárias que não têm um bom desempenho e que o Estado precisa intervir. Há razões fundadas para isso. E hoje toda a legislação não é precisa, não dá instrumentos para que essa intervenção possa se fazer. Em alguns casos, teria que ser agilmente feita para preservar um serviço prestado à população, e isso hoje não ocorre. É outro ponto que será tratado. Quando uma empresa faz aquilo que eles chamam um reestudo e pede o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, vai aos órgãos de controle, não há um prazo. Então, isso também passa a ter uma normatização estabelecida. E ao contrário, quando alguma empresa pede simplesmente um reequilíbrio sem razões fundadas, ela não pode fazer isso, porque isso acaba sendo um instrumento postergatório de investimentos. Esses são alguns pontos que eu mencionei. Perdão. Me permita só aprofundar esse ponto, porque a gente tem vivido aqui. Os contratos de concessão são contratos vivos, que precisam mesmo de adaptações, de ajustes ao longo do tempo. São contratos muitas vezes de 30 anos de duração, inclusive às vezes até mais. Então é normal que aconteçam pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, mas hoje o que a gente vê é uma ausência de prazo, tanto para as empresas responderem dúvidas dos órgãos de controle ou das agências reguladoras, como também das agências reguladoras e dos órgãos de controle para analisarem esses pleitos. O senhor pretende introduzir um prazo, e qual prazo, se a resposta for positiva, para que esses reequilíbrios de fato ocorram? As duas questões, Daniel. Primeiro, metodologia, regras, condicionantes, para que um pedido seja consistente e não seja postergatório. E segundo, um movimento de prazos
aí eu não vou adiantar nesse instante, porque ele vai ter flexibilidade. Quando você faz, por exemplo, uma concessão de iluminação numa cidade, você vê que é um caso relativamente simples. Quando você tem uma ligação, por exemplo, que é um porto que pode ser concedido, tem uma complexidade. Então, a ideia é ter critérios e ter normatizações. Você não pode ter um prazo determinado pela diversidade que tem de assuntos, mas ter regras para que isso seja feito de uma forma precisa e com prazos, tá certo? Não um prazo específico para todos, mas com prazos determinados. Perfeito. E, deputado, eu queria entender até o primeiro ponto que o senhor destaca como um dos principais, um dos fundamentais para essa proposta de mudança para as PPPs, que é justamente este compartilhamento de riscos. Hoje há muita judicialização em questão por conta de eventos extraordinários, no caso as cheias, no caso a interrupção de algum investimento em um projeto de concessionária, ou talvez até a redução daquilo que seria uma taxa, e aí há mecanismos para que essa relação seja equalizada. Ou aumenta o preço, ou aumenta a duração do contrato, se é de 30 vai para 35, 40, e tem, claro, algumas medidas que podem ser adotadas, ou há, claro, essa compensação do governo. Para ficar claro, como é que seria executada essa divisão dos riscos, como é que compartilha estes riscos dentro do projeto para que tenha mais clareza, para que essas questões sejam não encaminhadas diretamente ao judiciário, que hoje acontece com bastante frequência. Obrigado pela pergunta, e eu quero, antes de ir no ponto, Perfeito. Só fazer uma consideração, Gabriel. Alguns poderão dizer assim, então você está compartilhando o risco para proteger o concessionário, para proteger o investidor privado. É isso. Mas não é principalmente isso. É para proteger o consumidor, o usuário daquela obra ou daquele serviço que foi concedido ou que está sendo exercido sob o regime de PPP. Como assim, Arnaldo? Proteger o usuário ou o consumidor. É porque quando não há essa regra, o investidor, o operador, aquele que vai assumir o serviço, ele, para se precaver, ele eleva exatamente o seu nível de exigência. Então acaba ficando mais caro. Compartilhar significa o seguinte: quando o imprevisto ocorre, você terá certeza que isso vai ser rediscutido. É o conceito que o Daniel Rittner se referiu, de um contrato vivo. Hoje, toda evolução tecnológica que você tem, a tendência de novos polos que surgem. Eu estive sexta-feira passada lá em Sinop, município de Carme, na abertura da colheita da soja. Extraordinária, tá certo? Produção aumentando. Há 10 anos atrás não tinha demanda de logística lá. E uma pessoa que tinha a concessão de uma logística tinha uma previsão de um determinado volume. Hoje ele transporta muito mais. Ele está tendo uma maior rentabilidade. Então isso vale num sinal e no outro sinal. O reequilíbrio de um contrato que tem que ser dinâmico nesse sentido. Então, compartilhar risco, aquilo que hoje já há métodos de análise, chama matriz de risco, para que isso seja fixado no contrato e, na medida que dê um desequilíbrio ocorra, isso possa impactar e ajustar, portanto, os termos daquela concessão ou da PPP. Perfeito. Já gostaria de agradecer a tua presença aqui, deputado. Obrigado por estar conosco, por compartilhar estes principais pontos do projeto. Vamos acompanhar a tramitação na Câmara e também quais serão os próximos destaques, quando vai sair o relatório. E, claro, conto com a tua participação assim que for publicado este novo relatório, especificados alguns temas. Esse prazo que Daniel Rittner se referia terá portas abertas aqui na CNN para tratarmos sobre este assunto, essa renovação depois de 30 anos, quase 30 anos da Lei das Concessões e PPPs. Obrigado pela participação, um ótimo dia a você e boa semana. Estamos combinados, eu voltarei então no momento oportuno e voltarei com muita alegria. Você, Gabriel, e você, querido Daniel Rittner, são pessoas que formam opinião e aqui o debate pode ser mais aprofundado. De qualquer forma, nós estamos falando de uma legislação que vai impactar diretamente o nível de investimentos no nosso país. Então, acho que merece realmente esse destaque. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Daniel Rittner, obrigado. Uma ótima terça-feira a você em Brasília. Obrigado, Gabriel. Obrigado, deputado.
Muito obrigado. Terça-feira ensolarada, como já adiantava aí o deputado aí em Brasília. Vamos acompanhar todos os destaques. Tem muita coisa acontecendo por lá e, claro, traremos ao longo do nosso jornal. Ainda em Brasília, vamos seguir porque o presidente Lula vai se reunir hoje com a Junta de Execução Orçamentária. Quem compõe este grupo? A Vitória Queiroz traz todos os detalhes. Para que essa reunião, Vitória? O que vai ser discutido? E, claro, o que no final das contas, o que é essa Junta de Execução Orçamentária que pode ser tão importante nesse início de discussões, nesse início de 2025. Uma ótima manhã a você. Bom dia, Gabriel, e bom dia para todos que nos acompanham. Essa reunião da Junta de Execução Orçamentária, que é conhecida também como GEL, vai ser realizada hoje à tarde no Palácio do Planalto e reúne os ministros que compõem as áreas econômicas do governo. Então, além do presidente Lula, participam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e também o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O tema dessa reunião não foi divulgado de forma oficial pelo Palácio do Planalto. Segundo a gente apurou, não tem um tema específico que vai ser abordado durante essa reunião que vai ser realizada hoje à tarde. Mas a gente sabe que a GEL auxilia o presidente da República na condução da política fiscal do país. Então, ela se reúne, no caso, essa reunião acontece de forma corriqueira, frequente, no Palácio do Planalto, para auxiliar o presidente da República a tomar decisões importantes no que diz respeito à condução da política fiscal do país, para tomar decisões que possam ter incertezas, tanto no cenário interno como no cenário externo, por exemplo, quando há uma queda do dólar, ou quando há uma alta do dólar, e até mesmo no que a gente está vivendo nesse momento, que é a taxação imposta pelos Estados Unidos no aço e no ferro. Então, essa junta ela tem esse hábito, vamos dizer assim, de se reunir de forma frequente com o presidente da República para ajudar justamente na condução da política fiscal do país. E outro ponto importante dessa junta orçamentária é que, por exemplo, no caso quando a lei orçamentária anual já está aprovada, esses ministros da área econômica podem sugerir ao presidente Lula se, por exemplo, está faltando recursos em determinado programa, se vai ser possível fazer determinada ação. Mas nesse ano a gente lembra que o orçamento de 2025 ainda não foi aprovado e essa é uma prioridade do governo para 2025. Inclusive, um ponto que vale ressaltar é que essa reunião da GEL vai acontecer logo depois do encontro do ministro Fernando Haddad com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. E nessa reunião entre Haddad e Davi Alcolumbre vai ser realizada logo no início da tarde e, segundo a assessoria do ministro Fernando Haddad e também do presidente do Congresso Nacional, o ministro deve apresentar as pautas prioritárias da equipe econômica do governo para 2025. E a gente sabe que um dos temas prioritários para o governo neste início de ano é justamente aprovar o orçamento. E na avaliação do relator da peça orçamentária no Congresso Nacional, que é o senador Ângelo Coronel, essa aprovação só vai ser possível depois do Carnaval, ou seja, em março. Mas o governo trabalha para fazer com que esse projeto, essa lei orçamentária, seja votada o quanto antes. Volto com você. Obrigado, Vitória. Estaremos atentos a esta reunião com o GEL e também o presidente Lula. O presidente da Câmara, Hugo Mota, esteve ao lado de Lula em uma cerimônia oficial, mas nas principais declarações que deu desde que assumiu o comando da Câmara, o deputado coleciona acenos à direita, o que causa preocupação nos governistas. Veja na reportagem de Luciana Amaral. Há uma semana no cargo, o novo presidente da Câmara já criou rusgas com o PT ao dizer em entrevistas recentes que os atos do 8 de janeiro de 2023 não foram uma tentativa de golpe. Governistas rebateram as afirmações, que também causaram um mal-estar com ministros do Supremo Tribunal Federal. Mota ainda criticou os tamanhos das penas dos condenados pelos atos, que chegam a 17 anos de prisão, alegando que são desproporcionais. Além disso, declarações do presidente da Câmara de que a lei da ficha limpa impõe um prazo de inelegibilidade muito longo, de 8 anos, são vistas como uma inclinação à direita bolsonarista, que defende a redução para 2 anos. E isso colocaria o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026.
Esses episódios contrastam com a postura de neutralidade que Hugo Motta adotou como candidato e que o levou à vitória por 444 votos, a segunda maior da história, com apoios tanto da oposição quanto do governo. Motta fez alguns acenos à esquerda no discurso de posse, comemorada pelo Planalto. Mas agora, o Planalto também espera mais diálogo com a Câmara, sem tantos conflitos como aconteceu com o antecessor, Arthur Lira. Nesta segunda-feira, inclusive, Motta participou de um evento do governo federal ao lado do presidente Lula, em Brasília. Mesmo assim, Motta tem sido incisivo, isso no campo econômico, por exemplo, ao cobrar compromisso fiscal da gestão petista. Também desagradam o executivo declarações do presidente da Câmara de que ele tem interesse em discutir o semipresidencialismo. O tema voltou ao debate público com uma proposta de emenda à Constituição, protocolada na semana passada. Para o PT, a mudança de sistema de governo não passaria de uma estratégia do Congresso para ganhar ainda mais protagonismo frente ao Executivo. Em viagem pelo país, Lula também busca se aproximar do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois devem dividir palanques no Amapá nesta quinta-feira, numa série de entregas de Lula com o propósito de melhorar a sua popularidade. Durante participação no WW, Creomar de Souza, CEO da consultoria de análise política Dharma, comentou a relação entre o governo e Hugo Motta, após esses acenos à direita. Segundo ele, o governo Lula vive um curto-circuito decisório neste terceiro mandato, pois há ruídos derivados de um telefone sem fio governamental. Vamos acompanhar. Creomar, assim, um plano bem abrangente. Qual é a surpresa dos governistas com uma figura política como a do atual presidente da Câmara, Hugo Motta, que no papel é da direita e representa uma casa legislativa que nos últimos anos, isso dura bastante tempo já, aumentou as suas prerrogativas às custas do Executivo? Bom, Ilha, primeiro de tudo, boa noite a você, ao Caio, a Thaís, Daniel lá de Brasília e aqueles que nos assistem. Eu creio que o elemento surpresa, na verdade, se deriva de uma outra questão, que é o fato de que o governo Lula, nessa terceira administração e entrando no terceiro ano, até aqui é um governo que vive aquilo que nós particularmente nomeamos na Dharma, que é uma espécie de curto-circuito decisório. Você tem muita gente puxando a corda, cada um para o seu próprio lado, e, em determinado sentido, esse curto-circuito gera um telefone sem fio, as informações vão chegando de maneira ruidosa. O que isso quer dizer em termos práticos? Como alguém se surpreende com um político que tem uma biografia de direita, em um Congresso que está clivado à direita e que fez compromissos com um arco de alianças que vai de um grupamento minoritário, que é a base do governo, até um grupamento majoritário, que é a oposição, com um posicionamento que seja crítico a alguma pauta do governo. O que a gente pode dizer, em determinado sentido, é que se na posse e no dia seguinte à posse, quando Motta e Alcolumbre fazem uma cerimônia bastante amistosa com o presidente Lula, ele colocou um pé em uma canoa. Mas ele não foi eleito só com os votos dessa canoa. Então, à medida que isso gerou algum tipo de burburinho na oposição, ele se posicionou no outro sentido. E aí, esse processo de equilíbrio vai ser, obviamente, muito dependente da própria capacidade do governo entrar no jogo e dizer, olha, eu posso oferecer isto, o que você me devolve? Há uma marcação clara de território e de agenda de um político que é jovem, que tem ambições e interesses em termos de futuro e, obviamente, vai ter que marcar posição em uma série de temas importantes. Hora de nossa parceria exclusiva com o Broadcast da Agência Estado. Voltamos a falar sobre dados de inflação. Embora o IPCA tenha desacelerado na comparação com dezembro, o indicador continua preocupando quando se olha o detalhe. A inflação de serviços acelerou, enquanto a difusão, quantidade de itens em alta, segue elevada, 65%. Para falar sobre como o mercado recebeu estes números, eu converso agora com Maria Regina Silva, editora do Broadcast. Bom dia, Maria, novamente. Apesar deste dado dentro da projeção, a gente usa aqui a projeção Broadcast 0,16, foi cravado na expectativa dos analistas.
Tem preocupações ainda permeando aí o mercado? Como é que foi essa recepção geral dos economistas? Olá, Gabriel, muito bom dia. Antes de mais nada, olha, não tem problema algum, pode me chamar por Marina, não tem problema. Mas vamos lá, Gabriel. Já que eu faço vamos isso lá, um dia, outro, brincadeira. 3, 4, aí vira rotina. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Vale a receptividade, mas vamos lá, Gabriel. Claro, não deixa de ser uma boa notícia, afinal estamos falando da menor taxa para o mês desde a implantação do Plano Real em 1994. E em razão desse número aí em linha com o esperado, os juros futuros caem nesta manhã em reação a essa leitura um pouco mais benigna. Mas como você já adiantou, quando a gente olha o detalhamento desse indicador, há algumas questões, há alguns resultados que deixam o estado de alerta, digamos assim, né? Quando a gente olha, por exemplo, o índice de difusão ainda continua elevado, isso significa que a taxa que o espalhamento da inflação continua, ou seja, ali na cesta de consumos do brasileiro, segundo o levantamento feito pela Terra Investimentos e enviado ao Projeções Broadcast, o índice de difusão atingiu 65%, ou seja, há um espalhamento ali de alta de preços nesta cesta de consumo dos brasileiros. E aí, quando a gente olha também os serviços subjacentes, que é uma medida que é bastante acompanhada pelo Banco Central para as decisões de política monetária, a taxa de serviços subjacentes também está elevada. Também é considerada alta também a taxa de serviços, preços livres e também houve um avanço na margem quando a gente olha dezembro em relação a janeiro em bens industriais, como chama a atenção o economista Carlos Lopes, do Banco BV. Ou seja, ainda que se olhe para esses dados com uma leitura um pouco mais benigna, ainda há pressões. E isso tende a fazer com que o Banco Central mantenha o seu guidance, ou seja, a sua orientação futura, e eleve a taxa Selic em 1 ponto percentual na reunião de março. Agora, a dúvida fica com relação a maio, levando em conta esse IPCA, mas também é importante ressaltar os riscos inflacionários, segundo especialistas, que essas tarifas, que esse tarifaço do governo Donald Trump impôs, principalmente para aço e alumínio, que afeta o Brasil. Então, é preciso cautela ao avaliar esses dados, essa leitura, digamos assim, num primeiro momento benigna, até porque, quando a gente pensa em fevereiro, a expectativa é de uma aceleração da inflação. Por quê? Alguns indicadores de preços captam os efeitos da inflação por questões metodológicas no dado de janeiro. Já o IPCA vai captar com maior força ali os dados, os efeitos dos gastos escolares com a educação na leitura de fevereiro. Então, espera-se que o IPCA avance, acelere um pouco em fevereiro. Infelizmente, tivemos uma pequena queda na conexão com a nossa parceria, com o Broadcast, com a Maria Regina. Teremos de restabelecê-la e, claro, concluir este raciocínio de uma inflação mais benigna em janeiro. No entanto, com diversos pontos de atenção, cheia de asteriscos, essa publicação do IPCA de janeiro, bastante camuflada essa inflação por conta do bônus de Itaipu. A seguir, a gente segue repercutindo o impacto das tarifas de Donald Trump para o Brasil. E mais, de olho no agronegócio, o balanço financeiro da São Martinho, uma das maiores empresas do setor sucroenergético do Brasil, ficou aquém do esperado, decepcionou parte do mercado. Como é que os analistas e investidores receberam essa publicação? Descobriremos depois de um rápido intervalo. A abertura de mercado volta em instantes.